Thelma está aqui ao meu lado mais uma vez, Thelma Abrão, que a gente ama, acabou de chegar dos Estados Unidos e já veio para cá. E estou muito honrada de ter você aqui com a gente mais uma vez, viu, Thelma? O prazer é meu. Olha, eu gosto de apresentar a Thelma, que é, na minha opinião, a maior definição e a melhor definição, porque cada vez mais nós estamos vendo o que significa a má educação das crianças. Não é a falta de educação, é a maneira como nós as educamos, tanto dentro de casa quanto nas escolas, e isso vai afastando as crianças de uma vida adulta mais saudável. O problema é que nós temos percebido cada vez mais, e existem pesquisas falando sobre isso, por isso Thelma está aqui de volta, de que traumas na infância, problemas mal resolvidos na infância, violência, tudo isso pode desencadear problemas muito sérios na saúde física também do adulto. Então, nós vamos conversar um pouquinho com você sobre isso. A Thelma está lançando um curso bárbaro que vai ser lançado aqui no Brasil em 21 de novembro. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque nós vamos falar da educação já ligada à neurociência, que é a chamada educação neuroconsciente. E muitas vezes, quando nós falamos em educação, você lembra da educação na escola. Só que a educação neuroconsciente, ela começa dentro de casa. Então, é tua responsabilidade como pai, mãe e cuidador de crianças prestar atenção, porque os detalhes podem mudar e muito o futuro de uma criança, né, Thelma? Então, obrigada, Thelma, porque eu sei da tua luta em mostrar cada vez mais a necessidade dessa boa educação. Porque as pessoas, quando falam em má educação, elas não entendem o que é isso, né, Thelma? Muitas vezes é o desconhecimento. Ninguém educa mal porque quer, né? Ninguém quer ser mau pai, mau mãe, né? E má mãe. Não, todo mundo quer ter os filhos bem-sucedidos, educados, né? Principalmente que sejam respeitosos, que colaborem. A questão é que nós não temos muito conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sobre como funciona o cérebro de uma criança. Então, quando os pais acreditam que essa criança já nasce pensando, que ela já nasce querendo manipular, que ela já nasce querendo atacar, você está me testando, isso faz com que o uso de violência e agressividade muitas vezes aconteça porque esse pai está achando que a criança está agindo daquela forma de propósito. Por que é? Ele não entende que o cérebro da criança... Como se ela tivesse essa consciência, né? Exato. O cérebro da criança é diferente do cérebro do adulto. E essa é a primeira coisa que pais e mães precisam entender, porque a criança vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai ser desafiadora, e não porque ela é terrível, mas é porque a gente foi programado assim, a gente nasce sem controle de impulso, a gente nasce dominado pelas emoções, e isso é muito desafiador para um adulto, né? E isso vai fazendo com que a criança se perca, né? Que é o que a gente muitas vezes tem visto, né? O que acontece é que a criança vê no pai e na mãe o quê? O porto seguro, ela precisa desse pai e dessa mãe para sobreviver. Nós somos uma espécie de mamífero que a gente... não é como um cachorrinho que nasce e já sai andando, né? Já vai atrás da teta da mãe sozinho. A gente não, a gente depende 100% de um adulto para nos proteger, nos alimentar, nos cuidar, e por muitos anos. Então, se essa figura de cuidado, que é o pai e a mãe, que eu poderia ter que poder confiar, me bate, grita comigo, não me entende, o meu cérebro entra em estado de alerta. E isso é onde começam os grandes problemas comportamentais, problemas de aprendizado, dificuldades de foco, porque o medo desliga as partes racionais do cérebro. Desde pequeno, desde sempre. Exato, ligadas à autorregulação emocional, à cognição, né, que é o pensamento lógico. Então, uma educação baseada no medo, no grito, no tapa, na ameaça, acaba piorando o comportamento dos filhos. E aí muitos pais falam, meu Deus, eu não sei o que mais que eu faço, porque tudo que eu faço não funciona, já tentei de tudo e nada dá certo. Justamente porque não compreende o que está por trás desse desafio, né, comportamental da criança, que é a imaturidade cerebral. Ô Thelma, eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão das doenças físicas, por conta, tem até pesquisa sobre isso, pesquisa publicada numa revista importante, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria que você falasse para quem está em casa essa questão da educação neuroconsciente, porque eu estava vendo que são coisas muito simples no nosso dia a dia, dentro de casa, que diferem e que podem comprometer ou não o comportamento. Por exemplo, as regras na hora de tomar banho, café da manhã. Quer dizer, essa rotina, ensinar isso para a criança desde muito cedo, isso também é algo que pode ajudar no futuro? Sim, sim. As famílias terem rotina, né? A criança precisa de previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer em seguida. Isso ajuda muito a criança a se sentir mais calma, mais segura. Então, ter rotina,
os pais, eles não precisam... muitos usam de agressividade para mostrar quem é que manda, né? Eu que mando nessa casa. E, na verdade, pai e mãe já é autoridade, né? A criança já precisa desse pai para viver, ninguém precisa usar força para mostrar isso. Então, validação emocional é muito importante, né? Então, a criança, por exemplo, ela não sabe lidar com o que ela sente. Então, se no dia a dia a criança está tendo dificuldade de lidar com uma frustração, briga com o irmão, aconteceu algo, ela ficou chateada, é importante a gente ensinar para ela qual é o nome daquela emoção. Você está triste? Você está frustrado? O que a gente pode fazer, então, para resolver isso? É um treino, né? Dia após dia, ensinando a criança a lidar com as próprias emoções. Por quê? Quantos adultos a gente tem hoje na sociedade que não sabem o que sentem, que não sabem lidar com raiva, que não sabem lidar com a própria frustração? É o que mais tem. E normalmente tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com essa criança? Tem a ver com o ambiente familiar, principalmente. Melhor, o que aconteceu com esse adulto quando criança? Sim, porque o ambiente familiar é onde a gente é moldado, né? Onde a gente começa a ter um modelo de relacionamento. Então, é muito comum, e aliás as pesquisas científicas já mostram, que quando as pessoas vêm de um lar abusivo ou violento, existe uma grande chance dela repetir esse padrão na vida adulta. Primeiro porque ela tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Então, ela está com raiva e explode. É a forma com que ela era tratada. Pai e mãe que está com raiva e não consegue fazer gestão emocional, ele vai agredir, ele vai gritar, ele vai, né, ficar bravo. E a criança aprende que é assim que lida também. Ô, Thelma, mas daí, como é que eu, como pai ou mãe, que não tive essa educação e que já tive problemas também quando fui educado, vou aprender a ter esse tipo de educação ou a dar isso para o meu filho? Quer dizer, é quase um efeito dominó, porque isso vai passando, né? Exatamente. Como que eu interrompo isso? Ele é passado de geração em geração. E aí que entra o meu trabalho, né? Que é justamente ajudar os pais a se reeducarem. Eu falo que a gente precisa se reeducar para melhor educar. Eu também passei por isso, né? Eu, quando me tornei mãe, eu acabei repetindo padrões e falei, meu Deus, eu não quero. Então, é um exercício diário. Desafiador, diário, igual ir na academia, né? Trabalhar um músculo, você tem que... Opa, peraí, estou querendo gritar. Opa, vamos respirar? Por que eu vou gritar agora? Não, é uma criança. Deixa eu voltar para o meu lugar de adulto, respirar, me acalmar, conversar, né? Então, assim, é desafiador, mas é necessário. É o único caminho que a gente pode encontrar para se dar a educação emocional que a gente não recebeu. Olha, é muito importante essa nossa conversa com a Thelma. Há alguns anos, eu me lembrei agora, uma das vezes que a Thelma veio aqui, depois nós fomos bastante criticados, você lembra, Thelma? Porque algumas pessoas falaram, porque a Thelma falava muito para você não bater em criança, explicando o que ela está explicando aqui para a gente. Algumas mães escreveram dizendo assim, é muito fácil você falar se você não tiver aquela rotina corrida. Não, ninguém está dizendo para você que é fácil. O que nós estamos dizendo para você é que se não mudarmos o caminho, porque a violência contra a criança não é o caminho, isso é comprovado cientificamente, até no que diz respeito à saúde física, que nós vamos falar daqui a pouco, você não adianta que você não vai mudar essa história. Então, é preciso que você tenha essa consciência de que o caminho mais fácil não tem sido o caminho correto. É simples assim, né, Thelma? Perfeito. É porque é mais fácil gritar, é mais fácil não vai resolver nada. É mais fácil bater do que eu parar para me lidar com as minhas próprias emoções. E é importante dizer também que muitos pais podem ouvir a gente falando isso e achar, quer dizer então que agora meu filho pode fazer o que ele quer? Quer dizer que agora ele manda na casa e não tem nada a ver com isso, né? A criança precisa de regras, ela precisa de limites. A questão é como esses limites estão sendo colocados. Então, os limites eles devem ser colocados com respeito, não com violência, né? Porque tem que lembrar que essa criança ela vai para a escola se relacionar com amigos, ela vai para o mundo, vai ter namorado. Como é que você está ensinando ela a resolver problemas, né? Então, é desafiador. Você não está ensinando, né? É simples assim, não está ensinando. A criança vai chegar na escola e vai bater no amigo. Aí o pai chega e fala, não é certo bater no amigo. Olha só que incoerência. Peraí, não é certo bater no amigo quando eu estou com raiva, mas eu apanho quando eu estou com raiva. Então, o exemplo que a gente dá vale muito mais do que as nossas palavras, né? E com relação à saúde física do adulto, para a criança que sofre traumas, foi pesquisado foi divulgado, aliás, numa revista chamada Science, está aqui, Advance. O que acontece? Alguns pesquisadores acompanharam 800 pessoas, dentre elas algumas que já foram vítimas de violência durante a infância. Para você ter uma ideia da gravidade, a musculatura das pessoas que passam por algum trauma de infância, elas não se desenvolvem como deveriam. Então, principalmente depois dos 70 anos de idade, esse músculo vai perdendo a força com maior
maior rapidez. Então, você vê pessoas idosas com mais de 70 anos com mais problemas de saúde relacionados até à força física, sem contar os outros problemas. Quer dizer, é comprovado, né, Thelma? Na verdade, tem muitos estudos e o maior deles foi feito nos Estados Unidos com 17 mil pessoas. E esse estudo demonstrou que quanto maior o número de experiências adversas vividas na infância, o que é experiência adversa? É um abuso emocional, abuso físico. O que é abuso emocional, que muita gente não sabe? Você gritar todos os dias com uma criança é abuso emocional, porque isso ativa as áreas do cérebro ligada ao medo, igual apanhar, né? Então, o medo, ele produz uma descarga enorme de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina. E quando constante, seja abuso físico, abuso emocional, negligência, né? Essa educação baseada no medo, na ameaça. Quando você passa anos sendo educado assim, isso deixa o seu sistema nervoso hiperativo. Então, eu começo a sentir medo até onde eu não tenho motivo para me sentir assim. Então, isso faz com que o sistema nervoso acabe causando uma disrupção no sistema imunológico. Existe uma queda imunológica. Então, crianças que vivem em lares muito estressantes, com muito medo, ela tende a ficar mais doente. E na vida adulta, também foi mostrado nesses estudos que aumenta a probabilidade de derrame, ataque cardíaco, diabetes, câncer, vícios em droga, vícios em álcool. Por quê? O trauma, gente, ele fica marcado no corpo. Por isso que é interessante, a gente nunca pode julgar mesmo as pessoas, né? Às vezes você vê, né, meninos, uma pessoa com tanto problema, você fala, nossa, o que acontece que a pessoa é desse jeito? Você vai ver, tem tantas, você não sabe o que aconteceu com essa pessoa antes. Perfeito, né? essa sua A gente colocação. tem que ser mais complacente com as pessoas, porque muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Eu sugiro mudar a pergunta, em vez de, qual que é o problema dessa pessoa? O que aconteceu com essa pessoa? Existe uma história por trás. Ninguém que levou ela a agir daquela forma. Age de uma maneira tão fora do padrão. Existe um padrão mínimo que seja, existe, né? Um padrão de comportamento, né? Então, na verdade, a gente espera que a nossa espécie... Deveria ter. A gente tem condições de usar um cérebro potente, né? Para lidar com as emoções. Nós somos a única espécie de mamífero que a gente consegue lidar com as nossas emoções. Então, a gente espera um pouco de autocontrole. E por que a gente não vê? Porque a maioria de nós não fomos criados para aprender a lidar com as emoções. A gente aprendeu a estar com raiva, explode, estou com raiva, xingo, estou com raiva, sou inconsequente. E aí vem as consequências. E daí, se a gente não consegue lidar nem com a nossa, quanto mais ter paciência para lidar com a dos outros, né? Exatamente. Que é o maior problema, né? Imagina educar um filho assim. Não tem como, né? Ô, Thelma, tem assim, aquela história que eu sempre falo, né? Não tem uma regra, mas tem um mínimo de mudanças que eu preciso fazer no meu dia a dia para conseguir dar um ambiente o máximo adequado possível para que ela seja um adulto melhor? Com certeza. Primeira coisa no mundo de hoje é você estar mais presente emocionalmente, né? Solta as telas, o celular. Lembra que tem uma criança ali que precisa do seu olhar, do seu toque, do seu sorriso, do diálogo. Então, hoje as pessoas estão de corpo presente, mas totalmente ausente. E a necessidade por afeto é a necessidade mais forte do ser humano. Todos nós queremos nos sentir amados, bem-vindos e pertencentes. E isso para a criança é essencial, inclusive para o desenvolvimento dela, cognitivo, social, emocional. E outra coisa é controlar o tom de voz. Por quê? O nosso tom de voz, ele também tem a capacidade de ativar as áreas do cérebro ligadas à proteção. Então, se alguém grita com você, como é que você se sente? Na hora você reage. Na hora vem aquela descarga, né, de hormônios do estresse. Ou acuado demais que você não consegue nem se mexer, paralisado. Ou você faz igual. Exatamente. Então, os pais precisam começar a controlar o tom de voz, que, aliás, esse foi o maior exercício para mim também, para a maioria dos pais, né, que leem os meus livros, que estudam comigo. É um exercício, mas o retorno é tão maravilhoso porque você vê aquela conexão acontecendo, a confiança sendo restabelecida, né, entre pais e filhos. E principalmente a segurança física e emocional, que é tão importante para o bom desenvolvimento do cérebro humano. Olha, e também os profissionais acabam tendo a necessidade também de cada vez mais aperfeiçoarem essa interatividade com as crianças, tanto na área da saúde quanto na área de educação. Então, eu vou deixar o Instagram da Thelma aqui para você, porque através do Instagram dela, você vai ter a oportunidade de entrar no link na bio e se inscrever, porque ela vai fazer, já montou, está tudo pronto, e vai lançar no dia 21, aqui no Brasil, uma pós-graduação
dessa que vai falar muito sobre isso com você, que é profissional da saúde e também da educação, que é a educação, que através da educação mesmo você vai falar com todo mundo, né? Principalmente psicopedagogos, neuropsicopedagogos, né, que estão ali na linha de frente com as famílias. Que vai ser a pós da educação neuroconsciente. É a primeira pós-graduação do Brasil, que vai explicar como que os traumas, né, vai ser sobre neurociência, trauma e saúde mental. Então, vocês vão entender como que os traumas de infância podem causar essa disrupção nos sistemas, né, do corpo, sistema nervoso, sistema imunológico, causar doenças, porque os consultórios, o que mais tem hoje, são pessoas com depressão, ansiedade, doenças autoimunes, e é importante a gente olhar para a história desse paciente, né? Onde é a raiz desse problema? Um corpo que vem a vida inteira estressado, com grandes produções de hormônios do estresse, pessoas que não dormem, que sofrem insônia, depressão, tudo por consequência de experiências adversas vividas na infância. Então, nesse curso lá no Instagram, dá para pegar, para fazer todas as informações ali, né, Thelma? Vou fazer uma aula gratuita no dia 21 sobre isso, que chama Revolução do Trauma. Eu vou explicar como que isso tudo acontece e vai acontecer o lançamento da pós-graduação, onde eles vão ter acesso a todo esse conhecimento. E vale a pena você que é pai e mãe também, para conhecer um pouquinho mais profundamente desse assunto e já começar a aplicar na tua casa, no seu dia a dia. Tem vários livros, né, para pais. Os pais têm 15 livros para pais. Lá no Instagram da Thelma tem todos os caminhos para você adquirir os livros também. Thelma, sempre que você vier ao Brasil, vem aqui, tá? Obrigada. A gente ama quando você vem. Obrigada demais e parabéns por esse trabalho lindo. Obrigada. Eu sei o tanto que você tem ajudado as pessoas a ter essa consciência de que é de nossa responsabilidade essa formação. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas para você.